dia a você, muito boa tarde, muito boa noite. Hoje nós começamos o programa Conexão Rondônia ao Vivo, desta sexta-feira, dia 20, Dia Nacional da Consciência Negra, com uma cena trágica, algo que com certeza deve nos envergonhar como sociedade, como seres humanos. Um senhor de 60 anos foi assassinado no Rio Grande do Sul, dentro de no estacionamento de um supermercado Carrefour, pela insegurança do supermercado. O fato, ao que tudo indica, foi pela questão racial, pela cor da pele dele. Trágico, muito trágico, ainda mais hoje, nesse 20 de novembro, que é um dia para nós refletirmos sobre a situação do negro no Brasil, sobre esse preconceito que muitas vezes você que está aí do outro lado, eu, muitas vezes nós somos preconceito. E aí, quando a gente fala em preconceito, a gente fala da questão da cor e daquele outro preconceito em relação a um índio, em relação a um homossexual. São coisas que, infelizmente, nós como sociedade no Brasil ainda temos que andar muito para amenizarmos. Afinal de contas, acabar é impossível, né? Mas pelo menos diminuir ao máximo já seria um bom começo de história. E vale lembrar também que esse ano, aliás, nos Estados Unidos aconteceu aquele movimento Vidas Negras Importam, o Black Lives Matter. Muito interessante o movimento, justamente falando sobre essa violência da polícia, não é só de segurança desse mercado, não. Nós, negros, sofremos a violência por parte da polícia, por parte, quantas vezes, quem é negro fala para mim que entrou numa loja e ninguém nunca olhou de lado, e o segurança nunca seguiu dentro da loja, eu falo, meu amigo, você é muito sortudo, tu tá na hora de pescar, porque tá difícil isso ser verdade. E para falar sobre essa situação, sobre esse dia de hoje, eu estou aqui com duas pessoas da Central Única das Favelas, a CUFA, um movimento muito interessante, um trabalho belíssimo, que é justamente para desmistificar muitos preconceitos que nós temos em relação aos negros, em relação às pessoas que moram nas favelas, nas áreas menos favorecidas pelo Estado e pela própria sociedade também. Eu estou aqui com o Herbert Novaes e a Ana Maura, da CUFA, Central Única da Favela. Vamos conversar sobre racismo, sobre a violência policial, sobre a questão das cotas, ou seja, vamos tentar dar uma geral sobre esse assunto, apesar de que é um assunto que é o que tudo indica no Brasil, está difícil de se esgotar. Vamos conversar com eles? Herbert e Ana Maura, muito bem-vindos ao Conexão Rondônia ao Vivo. Obrigado pelo convite, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. E realmente iniciar, né, o dia 20 de novembro com uma triste notícia, né, da morte do senhor lá de 40 anos no Rio 60. Grande, 60 anos, no Rio Grande do Sul, né? Realmente é bem impactante, porque a gente observa que naquele momento não tinha ninguém nem tentando intervir, né, para que aquele ato pudesse cessar e ele sair com vida, né? Não houve uma imobilização, e sim um assassinato de uma vida negra e, infelizmente, numa data onde a gente tenta aí tá conscientizando, é um momento para que a gente lembre das coisas positivas e não tá falando sobre coisas negativas, mas infelizmente é o que acontece diariamente, né? Tá certo. E você, Ana Maura? Bom Muito dia. bem-vinda à Conexão. Obrigada, agradeço pelo convite. Né, e como o Herbert disse, é realmente, justamente hoje, dia 20, dia de reflexão, muita gente questiona, né, porque dia da consciência negra, está aí, explícito, claro, aparecendo aí para todo mundo, mais um caso, né, infelizmente, mais uma vida se foi, né, e o motivo da consciência negra. Né, e nós estamos aí, vamos discutir, vamos conversar, fazer uma conversa saudável, e vamos trabalhar para a gente melhorar aos pouquinhos essa situação. Com certeza, com certeza. Mas, gente, o que é a CUFA, Central Única das Favelas? A CUFA, Central Única das Favelas, ela surgiu, né, da união de jovens no Rio de Janeiro, justamente para poder mudar a realidade dentro das comunidades, até mesmo porque dentro das comunidades das favelas é onde está concentrada a população negra, né? Então a gente procura, de uma certa forma, fazer pautas, agendas dentro das comunidades para que essas pessoas sejam vistas e saiam da invisibilidade,
até mesmo porque são elas que literalmente geram renda, né, dentro do nosso país, fazem com que a máquina funcione, né, e num país onde 56% da população é negra, vamos colocar dessa forma, a gente precisa fazer algo para que essas pessoas sejam vistas e que a gente consiga estar aí quebrando esse racismo estrutural que acontece há anos. Então a Central Única das Favelas, ela surgiu justamente para poder fazer com que esses espaços e com que os negros possam ter voz e possam ser vistos pela sociedade da forma que tem que ser vista, né? Tá certo. Ana, eu volto ao vídeo. A gente viu aquele vídeo triste, lamentável. Você que trabalha com o movimento negro, por que a polícia é tão violenta com os negros no Brasil? Não só no Brasil, né? Nos Estados Unidos e em outras partes do mundo também. Olha, é um racismo que é muito grande. É muito grande. É uma coisa assim que eu não sei, a gente fica triste, porque parece que o negro só é visto, eles veem o negro como uma coisa negativa. O negro é como assassino, o negro é uma coisa ruim, né? Você pode ver que onde tiver uma situação, tiver um branco e o negro, o branco assalta, se o preto estiver próximo, quem é que vai pegar a culpa? É o negro, vai tudo direcionado para o negro. É um racismo, eles falam que não, mas é uma situação que revolta tanto a gente. Eu tenho casos da minha família, né, que aconteceram que os meninos foram meus irmãos, eles foram presos ainda adolescente, e pelo fato deles não terem cometido o que tinham falado, mas eles estavam ali nas proximidade, eles foram pegos e foram presos. E revoltados, eles, lógico, quebraram a cela, quebraram o chuveiro, aquele negócio todo, e meu pai teve que ir retirá-los, né? Pagou a fiança tal e retirou, e teve ainda que pagar o prejuízo. Mas isso traz uma revolta, e ao mesmo tempo você vai tentando lutar contra isso de uma outra forma, né? Incentivando outras pessoas, né? Mostrando o potencial dessas outras pessoas, né? Seguindo conhecer o teu passado, conhecer o teu potencial, né? Para você sair de cabeça erguida sem ter medo de qualquer hora chegar alguém te abordar, que infelizmente hoje acontece muito. E às vezes acontece, muitas pessoas, como aconteceu o caso desse senhor, as pessoas não se manifestam, parece que estão ali a favor. As coisas foram impostas e a pessoa fica aceitando, fica com medo, acomodadas. Eu acho que a gente não pode aceitar isso. E hoje, como o Dia da Consciência Negra, com várias situações já aconteceram, a gente tem que trabalhar essa reflexão com as pessoas, tem que incentivar com que elas não aceitem isso. Ok. Ivan, e vale lembrar também que os negros são os que mais morrem por ações policiais e os policiais negros também são os que mais morrem no Brasil, né? Então a gente tem aí um racismo estrutural tão forte que o negro acaba matando o próprio negro, né? E isso é muito forte, porque quando você não tem uma educação igual para todos, os espaços que são ocupados dentro de uma corporação, por exemplo, como a Polícia Militar, o cargo de liderança, de chefia, está sendo ocupado pelo branco. E quem está indo lá pro front lá, quem está entrando dentro das comunidades, é o próprio negro, que é o soldado, que é o sargento, né? Então, é bem complexo da forma que o racismo existe no Brasil e acaba sendo um racismo velado. Se a gente parar para analisar, hoje ele está sendo mais exposto devido a gente ter mais acesso às redes sociais, à internet, a câmera, que a gente tem a possibilidade de filmar, registrar, né? Então, assim, quando vou dar um exemplo de um amigo ativista lá do Rio de Janeiro, inclusive nós estivemos juntos
numa reunião no Rio de Janeiro e também em São Paulo tratando sobre esses temas, ele teve que ligar a câmera dele na Avenida Brasil, lá no Rio, para poder mostrar uma ação policial que estava sendo totalmente truculenta com um amigo dele, né, que tinha a cor da pele um pouco mais escura que a dele, né, enquanto ele estava aguardando e o amigo dele que estava sofrendo toda a repressão, né, que eles estavam saindo, tinham acabado de sair da favela de moto e estavam indo para uma outra agenda. Então a gente vê de como que o racismo estrutural existe no Brasil e a gente não vê a mobilização sendo feita em cima disso, por exemplo. A gente já se acomodou à situação. Já se acomodou, acaba se tornando uma situação natural. Corriqueira. Por que existe toda uma manifestação no mundo de vidas negras importam quando um negro é morto nos Estados Unidos, por exemplo, e não existe essa mesma ação quando o negro é morto no estacionamento de um supermercado aqui no Brasil, né? Então isso é uma reflexão que nós precisamos fazer para que a gente consiga avançar para essas pautas negativas dentro da nossa sociedade. Dorelton, vamos deixar para os dois. Onde é que estão as raízes desse nosso racismo? Essas raízes, ela vem diretamente justamente desse racismo velado e do racismo estrutural, né? Então, por exemplo, você vê grandes marcas anunciando na TV, por exemplo, você não vê uma família negra sentada comendo, tomando café da manhã, passando margarina no pão, por exemplo, comprando um carro de luxo, você não vê, né? Hoje a CUFA, ela lançou o Digital Favela, que é uma plataforma, por exemplo, somente para influenciadores negros, né? Da favela, voltado para negros. Por quê? Porque a gente entende que se a gente consome, a gente tem que se ver o favelado, a pessoa que mora dentro da comunidade, ela tem que se ver, ela tem que olhar para a TV e falar assim, poxa, eu faço parte. Eu vou dar um exemplo, quando a Maju Coutinho ela começou a apresentar o jornalismo na Rede Globo, e teve uma menina que ela olhou aquilo ali e ela ficou maravilhada, porque ela se viu na TV, que é o caso também do Manuel Soares, que as crianças conseguem se identificar quando vê ele apresentando o É de Casa, por exemplo, né? Então são essas referências que a gente precisa trazer para dentro da mídia, para que a gente consiga quebrar um pouco isso, né? Que é o caso de algumas novelas, né, que abordavam somente a figura do negro como escravos, por exemplo, né? Você não via o negro sendo um empresário, o negro sendo presidente, o negro ocupando espaço de liderança. E para você, Ana, onde é que está essa raiz desse preconceito que nós temos no Brasil, desse racismo? Já veio quando vieram os nossos antepassados, vieram forçados vindo para cá para trabalhar gratuitamente para enriquecer os europeus, né? Já vem daí, né? E hoje, como o Ebert falou, né? É notório que a gente hoje ainda tem um pouquinho, né? Ainda aparece pessoas hoje mais da raça negra, né? Mas antigamente realmente não tinha pessoas, né? Eu, quando criança, nós, meu irmão, nós tínhamos, eu sou da época ainda, da época que eu queria ser Paquita. Nós vimos uma negra ser Paquita. Nós brincávamos, a gente não tinha referência. Só que a gente pensava, poxa, como é que vai ser? Lá são todas lourinhas, né? Então a gente não, só tinha um espelho em casa e a gente brincava, nós dois, né? Quando estivesse na televisão, ele falando, ele me apresentando, e eu dançava, aquele negócio todo, só na imaginação, mais uma coisa que na época não era possível. E eu não tinha uma outra referência. E às vezes a gente se questiona, por que eu sou dessa cor mesmo? Eu tenho meu avô super negão, minha raiz toda, né? Por que não aparece? Aí a gente fica com aquela dúvida, né? Invisibilidade, essa invisibilidade. E hoje não, hoje já é totalmente ao contrário. Eu tenho 3 meninas, né? Minhas filhas
faço questão de mostrar para elas que ela quer fazer um intercâmbio, ela quer estudar economia, ela quer estudar sobre isso, como é, filha, que você quer mesmo, astronauta, né? Aquele monte de coisa. E eu faço de tudo para ela e mostro para ela, filha, é possível, a gente consegue. Vamos fazer uma coisa diferente, né? É mais dolorido, é mais sofrido, é mais ralado, mas a gente consegue. Então, como hoje as pessoas questionam muito, né? Esse fato de não ter representatividade, né? E a gente precisa brigar por isso. Brigar por esse espaço. Tá certo. Recebi aqui uma camisa, agora no ar, né? Ai, que linda! Falando justamente sobre o Dia da Consciência Negra. E aqui é o Spike Lee, esse que tem assim, uns filmes sobre a questão racial nos Estados Unidos, que aliás, olha, o pessoal aí que assiste Netflix, bota Spike Lee e assistem. Tem muita coisa boa discutindo sobre essa questão racial. Tem um chamado Febre na Selva, que é muito interessante. Ele vai ter a mistura do imigrante italiano branco com os negros americanos. Massa. Vale a pena, hein? Obrigadão aí, Ivana, minha irmã, mandou aqui. Muito obrigado mesmo, hein? Valeu. Linda camisa. Que eu já vou usar hoje. Gente, um outro ponto que eu queria ver aqui com vocês, e eu já acabei de falar, a gente vê o racismo nos Estados Unidos com o movimento Black Lives Matter, que é vidas negras importam, né? E aquela mobilização que já dura meses, que aliás continua, não acabou, né? Começou com a questão do Floyd, mas já vem de outras questões anteriores, e sempre nos Estados Unidos eclodem esses movimentos considerados por muitos violentos, porque queima carro, faz aquela agitação toda. Mas pergunto, qual que é a diferença do racismo brasileiro para o racismo americano? E o porquê a mobilização lá é maior? Você tocou nesse assunto no início da nossa conversa, mas eu queria aprofundar um pouco mais. A gente acredita que tudo parte da educação, né? Lá nos Estados Unidos, a população ela tem mais acesso à educação, à informação, e isso faz com que elas coloquem de fato a opinião delas, né? E aqui no Brasil a gente vê um país onde a população negra, a população que mora dentro das comunidades e das favelas, não tem educação. Se você parar para fazer uma pesquisa aqui na região, você vai ver que tem as comunidades que não tem creche, que não tem escola. O nível de escolaridade é muito baixo. É muito baixo. Então, como que ela vai conseguir entender, como que ela vai conseguir reivindicar, né? Então, é mais fácil dentro do racismo estrutural, limitar essas pessoas para que elas não tenham acesso e não consigam reivindicar o espaço de fato delas, né? Então é bem tensa essa questão, enquanto aqui no Brasil as pessoas não conseguirem enxergar que, porque se eu vejo que eu sou a maioria, digamos assim, como se o negro é a maioria no Brasil, por que ele não está ocupando os espaços que tem que ocupar? É um contrassenso, né? Tem um contrassenso. Então, só que não adianta eu ver que eu sou a maioria, ficar sentado dentro de casa e deixar as coisas acontecerem, né? Eu preciso correr atrás para mudar esse cenário. De que forma que eu vou fazer isso? Se nos Estados Unidos você vê grandes manifestações, né? E aqui no Brasil você não vê a população sair para a rua, a população reivindicar, a população elege um representante, seja prefeito, governador, vereador, branca, entende? E vê que os negócios estão acontecendo errados, vê que as coisas não estão evoluindo e também não consegue nem cobrar, né? Então é muito complicada essa questão, enquanto a sociedade, enquanto a população negra não começar a reivindicar aqui no Brasil para ocupar os espaços que é por direito, que elas merecem, porque elas têm capacidade, porque elas são capacitadas para isso, não vai conseguir chegar à liderança, né? E a gente precisa também do apoio dos próprios negros para que isso aconteça, né? Se eu sou negro e eu sou a maioria, eu não vou estar votando, por exemplo, só em branco. Eu preciso de um representante que vai ter que vai falar sobre a minha pauta, sobre a minha agenda, né?
E entra também na questão das cotas, porque se eu tenho um representante que ele está lutando lá para poder fazer com que as coisas mudem dentro das periferias, dentro das favelas, que vai beneficiar os negros, que vai fazer com que os negros consigam crescer, né? As coisas mudam se eu tenho um representante lá que vai estar lutando pela minha causa, né? Ana, ele tocou num ponto que nós elegemos pessoas negras também para ocupar, para fazer as leis, né? E ocupar os espaços de poder. Mas por que o negro não vota no negro, já que nós somos a maioria? Isso até fala para as mulheres não votam em mulheres, não é? Tem muito assim. Agora, qual a tua opinião? Aí está o preconceito estruturado, infelizmente, né? Que a gente acaba não querendo, não dando credibilidade na outra pessoa, né? E infelizmente acontece, como ele disse, tudo vem da educação, né? A educação é a base de tudo, né? E aí você tem, a gente precisa ter essa referência, a pessoa ocupando esses espaços, principalmente o negro. Como nós somos a maioria e não tem uma pessoa, será que ela não tem capacidade? Tem. Cada pessoa tem, nós temos esse potencial. E nós precisamos mudar essa cultura, entre aspas. Que só a pele mais clara, um que tem menos melanina, tem esse poder, essa capacidade. E não é assim, né? Onde é que está a maioria da população? Na parte de periferias, né? Será que lá não tem uma pessoa que não tem uma capacidade de poder ocupar um cargo, né? Se ela não tem isso, se tiver uma oportunidade de se capacitar, ela não pode ocupar? E aí ficam as interrogações. E a gente precisa acreditar. As pessoas que estão à frente, principalmente nós mulheres, as pessoas dizem, mulher não vota em mulher. Não, mulher, eu particularmente votei em mulheres, né? Não são todas, mas infelizmente é aquela velha história. É um trabalho, é uma educação que é lenta, mas a gente não pode desistir. A gente tem que ser persistente, né? Temos que ter bastante resiliência nesse ponto, para a gente conseguir algo no futuro melhor. Concordo contigo, acho não. A minha experiência de vida é que educação é o único, uma alavanca para mudar através da educação. Por isso que eu falo para os filhos, falo para as sobrinhas, estudem, é a única chance que nós temos é essa. Fora isso, tem outras, mas pode dar cadeia, né? Com certeza. Gente, agora continuando aqui, a gente está falando sobre educação. As ações afirmativas, vocês acham que elas devem ocorrer e que são, de fato, uma ponte para o nosso crescimento como raça e o crescimento social? Sim, eu acredito que sim. Eu mesmo falo, eu falei, eu tenho as minhas três pretas, elas têm os sonhos dela, né? E eu falo, filha, se você quer, você pode, né? Não vai ser fácil, você vai poder. A briga, os desafios são maiores, mas você pode, né? Que as pessoas têm onde que você vai conseguir, né? E a gente, como pai, a gente não pode fazer isso com o filho, né? A gente tem que incentivá-lo a fazer algo diferente do que nós tivemos, né? Vamos estudar, vamos batalhar, vamos suar mais um pouquinho, vamos correr atrás, vamos acreditar nele, dar esse incentivo, né? Que a gente precisa mudar isso. Você? Realmente, porque o que acontece? Eu vou dar um exemplo. Às vezes o jovem, adolescente, ele quer ser um engenheiro, né? Quer ser um engenheiro. Mas aí, devido às circunstâncias, devido a essa questão que a sociedade impõe para ele, de uma certa forma, ele não vai conseguir estudar, porque ele não vai ter acesso à educação, e ele não vai conseguir chegar a ser um engenheiro. O que ele vai ser? Ele vai pegar e vai ser um ajudante de pedreiro. Por quê? Porque dentro da casa dele está faltando comida, e a mãe dele prefere
que ele saia para poder fazer os bicos como ajudante de pedreiro e leve comida para dentro de casa. Porque normalmente você pega dentro de uma periferia, dentro de uma comunidade, você chega, são 6, 8, 10 pessoas morando dentro de uma casa, você abre a geladeira e quando tem água para beber, né? Então a gente precisa, a educação é a base de tudo, né? Eu penso dessa forma, e as oportunidades, e sempre estar realmente colocando essas pessoas, colocando os negros nos espaços de fala, de liderança, né? E afirmando a posição e colocando eles como destaque, porque realmente é o que tem que ser feito, né? Senão a gente não consegue mudar a realidade que a gente está vivendo hoje. Interessante, Herbert e Ana, é que é um ciclo, né? O pai era um ajudante pedreiro, o filho é ajudante pedreiro, o neto vai ser. Exatamente. Quando aparece um consegue romper isso, as coisas começam a mudar. Começa a mudar. Né? É muito loucura isso. Gente, agora, o que a CUFA tem feito contra o racismo? A CUFA... Você já falou várias coisas, mas eu sei que tem muita coisa também. A CUFA, ela atua, tudo que a gente faz é justamente contra o racismo, né? Então... Você falou todo dia que você queria que a CUFA acabasse, né? Isso, a gente conversando em off, eu cheguei a comentar que o nosso maior sonho é que a CUFA não exista. Porque se a CUFA não existir, é porque não existe mais preconceito, não existe mais desigualdade, não existe mais racismo, né? Essa seria a nossa maior alegria. Mas enquanto, infelizmente, isso não acontece, enquanto a gente não está vivendo dentro de um mundo, dentro de um país igual para todos, né? A gente tem que estar lutando e fazendo as nossas intervenções, né? Então, vou dar um exemplo. Nós temos a Taça das Favelas, que é para justamente um campeonato de futebol, onde não é só um jogo de futebol, leva educação, leva lazer, leva cultura para dentro das comunidades, né? Temos o Top CUFA, que é um concurso de modelo também voltada para as mulheres negras, né? Nós temos várias ações em parceria até com o Facebook, que é o empreendedorismo, que o Facebook ele dá curso para dentro das comunidades, né? Nós lançamos o Digital Favela, que é uma plataforma para influenciadores negros poderem entrar lá, fazer se cadastrarem. Então a empresa ela quer fazer um comercial, sei lá, de TV, né? Um comercial para vender Netflix, como um exemplo. Então ela vai conseguir ter acesso a esses influenciadores negros para que eles possam estar fazendo a campanha dessas empresas que está solicitando esse serviço, né? Nós temos agora o prêmio Pretos Empreendedores, justamente para dar destaque aos pretos e pretas, né? Então esse prêmio ele é um prêmio nacional, um casal vai sair um casal por estado e vai ter uma cerimônia em São Paulo para poder estar reconhecendo esses pretos e pretas. Por quê? Porque a gente abre a revista, a gente abre a internet, acessa a internet, liga a televisão, a gente só vê empresário branco, empresária branca, né? Onde estão os negros, né? Então a gente precisa fazer com que essas pessoas sejam vistas, né? Que elas ocupem o espaço delas. Então a CUFA tem trabalhado dessa forma. E na pandemia, a gente tem que trabalhar para a sobrevivência dessa população que vive dentro das comunidades. Então a gente está atuando com entrega de cesta básica, ticket alimentação, lançamos uma operadora de celular chamada Alô Social, onde nós fizemos agora uma ação social junto com a operadora, onde distribuímos cerca de 4.000 chips aqui no estado de Rondônia, com acesso à internet e ligação durante 6 meses sem a pessoa precisar pagar nada, né? Então existem parceiros, empresas, existem pessoas, empresários que estão bancando isso, né? Mas essas pessoas por 6 meses elas vão conseguir se comunicar e vão conseguir rotear também aquela internet para que seus filhos possam estudar, para que a senhora possa entrar dentro de um site
de como fazer um bolo e poder estar fomentando o empreendedorismo também dentro daquela família. Então, essas são algumas das ações que a CUFA tem feito justamente para fazer com que o negro ele consiga sair daquele espaço de invisibilidade. A CUFA atua em todo o estado de Rondônia? Todo o estado de Rondônia. Esse trabalho que ele está falando, nós fizemos chegou até Vilhena, né? Vilhena. Chegou até Vilhena. Interessante. Tem que dar visibilidade. Então, dar visibilidade é isso, hein? Gente, algumas pessoas falam, eu volto a essa questão das cotas, que as cotas, por exemplo, nas universidades, para trabalho, eles falam o seguinte, que não deveria existir cota racial, mas sim cota social. O que vocês têm a dizer dessa afirmação? Olha, tem uma situação que, infelizmente, nós negros, né, nós pretos somos na área educacional os que menos são favorecidos devido a essa questão que acaba só largando quando termina o segundo grau, né? Estudo, às vezes a pessoa nem conclui porque precisa trabalhar para ajudar na parte econômica para poder dar sustentabilidade à família, né? E aí para fazer um curso, né? Para pensar em ter uma graduação, como é que vai fazer? Como é que vai ser a preparação? Se eu trabalho o dia todo, né? E eu preciso fazer uma graduação, quem é que vai ter maior chance quando tiver o concurso? Por que não existe a cota? E lembrando também... É uma reparação, Isso, não, né? Exatamente. Não é uma coisa, é uma reparação que está por causa dos nossos antepassados. É uma dívida que o Estado tem, de fato, com os negros, né? Porque o branco ele não sofreu essa questão dos antepassados, né? Então, como que você vai reparar um dano que você fez aos negros, que isso vem de anos? Você precisa reparar isso de alguma forma. Então, a cota, ela não é uma cota social. De fato, existe alguns parâmetros, né, de hoje, que vê o estudo socioeconômico, aquela questão toda. Mas aí isso aí é uma falha que o governo, que o Estado tem, né, que também tem que ser reparada. Mas a cota para os negros é uma dívida de fato que o Estado tem e tem que ser. A cota ela não pode deixar de existir, porque senão você não consegue, você acaba freando de vez o crescimento dos negros, né? Porque o negro ele não tem aquela questão que a gente já falou aqui. Ele tem que sair para poder trabalhar. Ele não teve oportunidade. Os bisavós, os avós, os pais, eles não tiveram oportunidade igual o branco teve. Então, como que o branco que estudou na melhor escola, fez os melhores cursos, né? Os bisavós, os avós, os pais já deixaram eles ali, já igual fala, né? Nasceu no berço de ouro, né? Encaminhado, né? Já está encaminhado, né? E os negros? Vai continuar sendo ajudante de pedreiro por todas as gerações? Sem menosprezar as profissões? Não, sem menosprezar. Mas podemos ser mais. Pode ser mais, né? E isso tem que entrar dentro do coração dessas pessoas, de falar assim, olha, eu posso ser. Então, quando ela vê um negro em destaque sendo engenheiro, ela olha e fala assim, nossa, eu posso ser engenheiro também. Eu posso ser uma Maju Coutinho também, apresentar um jornal nacional, apresentar um jornal Hoje, por exemplo, né? Não só aquele repórter ou aquela redatora que está por detrás das câmeras, né? Então isso é importante que aconteça e as cotas são, eu acho assim, que essa pauta de falar sobre as cotas já tem que entrar, digamos, em desuso, porque elas são necessárias e é uma dívida que o Estado tem realmente com os negros e não tem que discutir muito sobre isso. Interessante. Porque quando só
quebrando só um pouquinho. Quando eu vim para cá em 91, que eu vim já para fazer, com a intenção de fazer faculdade, aquele negócio todo, e achar que eu ia ser a bambambam, né? Mas infelizmente, quando eu vim com 21 anos para cá, não foi o que eu esperava. Fiz 3 faculdades, ou 3 concursos para vestibulares, né? E não consegui. Eu achava, jurava que eu ia entrar e nada. Desanimei. Me desanimei, e o que eu fiz? Só fui trabalhar. Passei com, depois com quase 30 anos, resolvi fazer a faculdade. Porque podia pagar. Eu fui fazer, pago. Fiz 2 faculdades, fiz minha graduação, tudo, né? Infelizmente não tinha essa cota, né? Para me ajudar, algo que me favorecesse, né? E hoje a gente vai tirar, eu já tive a oportunidade de trabalhar e conseguir pagar. Será que muitos de hoje, se tirar isso, vai ter essas condições? Aliás, outro dia eu li um relatório que muitos estudantes negros fazem a faculdade com cota, mas não tem aquela assistência extra. Eu vejo o cara passa o dia inteiro numa faculdade, nas federais são assim, passa o dia inteiro. Às vezes o cara não tem condições de bancar o almoço, o transporte, os livros, e acaba tendo que desistir. Isso você falando dos livros, mas às vezes não tem condições de fazer nem a xerox do livro. Também. Né? Não tem. Então, assim, é uma reparação que o Estado literalmente deve aos negros, é a cota. Não tem o que discutir sobre isso. Aquele discurso de que é mimimi não existe. Não existe. Não existe. Agora, uma coisa que me deixou muito feliz, sabe, porque pensam sobre cotas e universidade, é que ontem, né, saiu a nomeação da Marcele Pereira para a reitoria da Uni. Eu achei assim muito simbólica, uma mulher e é negra, sabe? Acho que feliz. Parabéns, Marcelo, você merece, e nós também nos sentimos agraciados, né? Com certeza. Gente, eu queria conversar muito mais com vocês, que com certeza isso é uma pauta hoje, um dia, e essa conversa está agradável. Mas nós trabalhamos com tempo aqui. Sim, sim. Então eu queria muito que você, depois você, deixasse um recado para os nossos internautas, para a nossa sociedade rondoniense, em relação ao Dia da Consciência Negra e ao racismo, é claro. Eu gostaria de agradecer o convite, né? Nós fizemos um bate-papo virtual, né? Foi muito bom, professor. Foi muito bom. E hoje aqui presencialmente no Rondônia ao Vivo, quero agradecer o seu convite, a toda a equipe do Rondônia ao Vivo, também ao Paulo Andreoli, né, que é um grande parceiro, amigo, e dizer que a CUFA está aí para parcerias, para empresas que quiserem apoiar as causas negras, as causas das comunidades e das periferias. E o recado que eu quero deixar hoje é de literalmente conscientização. Se você estiver na rua, você vê um negro sofrendo racismo, não se cale. Lute para que isso possa mudar. Se você estiver numa fila de um banco, se você estiver num supermercado e você vê um negro sendo destratado por um segurança, sendo perseguido, não deixe esse negro, não deixe essa negra sozinha, né? A gente precisa mudar esse cenário. E isso não é só nacionalmente, isso acontece em Porto Velho, isso acontece no estado de Rondônia. Eu tenho uma amiga que ela foi perseguida por um segurança dentro de um supermercado aqui em Porto Velho, né? Somente por ser negra. Então, assim, nós precisamos mudar esse cenário. Então, o recado que eu quero deixar hoje é para que, se vocês tiverem e presenciarem alguma ação de racismo, que vocês lutem, que vocês falem, que vocês literalmente não deixem a pessoa sozinha nesse momento, porque se isso tivesse acontecido, a gente não teria notícia da morte do senhor lá no Rio Grande do Sul, né? Então, essa é a minha participação e eu gostaria de agradecer novamente pelo convite. Tem como o Dia da Consciência Negra, né? É um momento de reflexão, que não seja só hoje, né? Que nós todo santo dia, né, incentivamos nossas crianças, incentivamos nossos parceiros, né, por algo melhor, né, para a nossa comunidade, e vamos acreditar que nós podemos, nós somos inteligentes, ninguém é inferior a ninguém, né, nós podemos conseguir, não só como hoje, que hoje seja apenas um momento de reflexão, para a gente não esquecer e nos fortalecermos e unirmos mais para algo melhor
pelo Dia da Consciência Negra. Obrigada pelo convite, tá? E convidamos vocês na oportunidade aí, gente, curta lá a página da Mãe de África Cacheado, quem precisar, dê um alôzinho, né, no nosso empreendimento, sejam parceiros da da CUFA nas nossas atividades, estão aí abertos, tá? Sejam todos bem-vindos e estamos juntos. Tá certo. Gente, qual que é o endereço da CUFA, se alguém quiser ir lá, saber mais do trabalho de vocês? Então, é até interessante porque hoje nós estamos trabalhando com parceiros, né, em rede, porque ainda não temos uma sede fixa. Hoje, por exemplo, nós temos o nosso centro de distribuição, que as atividades estão paradas, então a gente está trabalhando com assistencialismo na pandemia. E a Ana Maura cedeu um espaço lá para que a gente possa estar recebendo essas doações, né? E, inclusive, se tiver algum, né, próximo prefeito que assumir, né, prefeito ou a prefeita, quiser realmente fazer um trabalho dentro das comunidades e tá conversando com a CUFA, até mesmo para que a gente possa estruturar uma sede como existe nos outros estados e nas cidades, nos outros estados aonde o governo, né, o estado, a prefeitura chega junto para que possa atuar positivamente dentro dessas comunidades. A gente espera também o mesmo aqui no estado de Rondônia, aqui em Porto Velho e nas outras cidades onde nós atuamos. Então hoje nós não temos um espaço, digamos assim, fixo. Nós trabalhamos em parceria, por exemplo, com a Canidé, com o Observatório de Nova Mutum e algumas outras associações e ONGs que abraçam a causa junto com a gente. E estamos aí, quem quiser entrar em contato tem as redes sociais, que é @CUFA-Rondônia no Instagram e CUFA Rondônia no Facebook, e tem o meu telefone também que pode entrar em contato, que é o 992-75-1955, 992-75-1955. Aí fala comigo que a gente consegue estar fazendo as atividades e organizando. Lembrando que no dia 20, foi até bom lembrar, no dia 28, nós estamos em parceria nessa pandemia. Nós participamos de um projeto junto com a Unesco e com a Energisa, né? Então nós estamos atendendo 190 famílias com doação de cesta básica por 3 meses, né? E no dia 28, que vai ser no sábado, nós vamos estar fazendo uma ação no Cristal da Calama, entregando já pelo 2º mês para 50 famílias no Cristal da Calama cestas básicas. E nesse dia 28, nós vamos estar, a CUFA vai estar junto com a Energisa, fazendo a revitalização da área de lazer que tem no Cristal da Calama. Então nós vamos fazer limpeza, vamos colocar lixeiras que não tem lá, mexer um pouco na iluminação pública para dar um pouco mais de segurança também no local, né? Para que as famílias possam visitar mais. Então, no dia 28, a partir das 7h30 da manhã, nós vamos estar com essa ação lá no Cristal da Calama. Tá certo. Gente, nós aqui do Rondônia ao Vivo agradecemos imensamente vocês terem vindo conosco, dedicado esse horário para conversar com a gente, explicar para o nosso internauta, falar um pouco mais sobre essa questão do racismo, que infelizmente é uma ferida aberta na nossa sociedade, mas que a gente vai tentar pelo menos fechar um pouco mais, tá? E estamos à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado mesmo. Obrigada a você. Obrigado. Valeu, hein? Muito obrigado. E para você, meu caro internauta, que esse programa sirva para você refletir mais um pouco, pensar um pouco nas suas atitudes e juntos lutar para que as coisas mudem. É o que a gente pode fazer, tá bom? Um abração, bom final de semana. Por favor, usa máscara, álcool em gel, que a pandemia não acabou. Um abraço.